tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Val Bassani, sou arquiteta e light designer. E nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a iluminação nos diferentes ambientes da sua casa. Na semana passada eu gravei um vídeo falando sobre diferentes efeitos de luz que a gente pode fazer. E na semana retrasada eu ensinei a vocês como fazer a leitura de uma embalagem de lâmpada, especialmente de lâmpada LED. Aí você vai na loja, compra as lâmpadas e aí me pergunta, tá, tudo bem, mas assim, como eu uso cada tipo conforme as características da lâmpada que você me indicou? Então é para isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para você saber que tipo de luz, que tipo de lâmpada você utiliza nos diferentes ambientes da sua casa. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar. Banheiros. Banheiros são itens de trabalho, querendo ou não, a gente pode considerar ambientes de trabalho também. Eles precisam de uma boa luz geral, de preferência com uma tubular LED ou aqueles plafãozinhos centrais ou até aqueles painéis de LED que agora são comuns nas lojas de iluminação. E precisam também de uma luz direcionada, principalmente na bancada e no espelho, com arandelas de vidro jateado, porque o vidro jateado ele não deixa sombra no rosto. De preferência também essas arandelas situadas na lateral do espelho, não em cima, porque em cima ainda vão haver sombras no rosto. Fora isso, a gente tem também os lavabos. Os lavabos não tem muito o que falar sobre iluminação de lavabo não, porque é um espaço muito mais teatral, uma extensão da sala de estar, então aí você ainda pode brincar um pouco mais com a iluminação, como nesse lavabo aqui que a gente está vendo à esquerda. À direita é um banheiro clássico com aqui a iluminação de bancada, só que aqui é uma iluminação de bancada basicamente só para bancada, não é específica para trabalho de maquiagem, passar cremes, etc, né, que a gente gosta muito. Mas é uma luz correta, não é uma luz correta. Se você quisesse melhorar essa luz nesse banheiro aqui, hoje em dia a gente tem uma outra alternativa que são os ring lights. Os ring lights ficaram famosos por conta das blogueiras de maquiagem, mas realmente eles fazem um trabalho muito legal, que é a alternância de temperatura de cor, o que dá uma diferença na iluminação do rosto, mais fria, mais quente, e permite que você tenha uma iluminação mais homogênea no rosto. Você vê que o rosto dela está com poucas sombras, justamente por causa disso. Agora vamos passar para as cozinhas. As cozinhas, elas precisam ter uma luz geral forte, porque é um local de trabalho. A gente não fica na cozinha para ver televisão, né, gente? Então, precisamos de luz geral muito boas, com tubulares LED ou painéis de LED, com vidro jateado, né? Luminárias com vidro jateado, para poucas sombras. E como é um local de trabalho, a gente também precisa de uma luz auxiliar na bancada. Vocês estão vendo aqui no fundo, embaixo dos armários superiores, você tem uma luz, que é uma luz auxiliar de trabalho aqui, que ela ilumina a bancada, porque senão esse armário estaria dando sombras aqui na bancada. E o IRC também, o índice de reprodução de cor dessas lâmpadas tem que ser um IRC alto, porque a gente está lidando com alimento. E alimento, a cor do alimento a gente muitas vezes come com os olhos. E a cor do alimento também determina se ele está mais fresco ou não. Então, o IRC alto melhora a qualidade da nossa alimentação por melhorar a avaliação dos alimentos. Nessa cozinha também ela tem uma iluminação natural bem legal aqui do lado, né? Então durante o dia ela nem precisa de iluminação artificial. Você tem aqui um plafond central para iluminar. Não sei, aqui embaixo não dá para saber se tem luz de bancada, mas provavelmente tem, porque aqui vocês estão vendo que está com sombra. E a gente tem dois pendentes aqui em cima da bancada de café da manhã, que é uma alternativa super legal e fica super charmoso também. Agora, uma coisa, vocês precisam ter muito cuidado com os materiais que vocês usam na cozinha. Por quê? Materiais escuros absorvem a luz. Isso significa que você vai precisar de uma iluminância muito maior, de uma quantidade de luz muito maior, para poder dar uma luz boa geral, certo? Materiais claros, eles refletem mais a luz, então eles auxiliam na iluminação da cozinha, principalmente quando você usa demais a cozinha, porque a incidência de luz
nas superfícies, ela ajuda muito a que o nosso olho não seja sobrecarregado, você não fique forçando a vista para verificar as coisas. Lembre-se disso na hora de escolher os materiais para a sua cozinha. Escritórios. Bom, os escritórios eu já falei no vídeo passado, né, que eles têm que ter uma luz geral boa, uma luz que deixa poucas sombras e também uma luz de trabalho em cima da bancada. Por quê? Você vai trabalhar muito tempo ali, se você trabalha em casa, vamos dizer assim, né, nos home offices. Então você precisa ter uma iluminação que também te favoreça ficar trabalhando sem forçar a visão. Isso é o item mais importante na hora de você fazer um home office, certo? Uma LED tubular com alta temperatura de cor também é importante, porque a temperatura de cor também influencia o nosso ânimo na hora de trabalhar. Então, temperaturas de cor muito baixas, elas induzem o sono. Temperaturas de cor mais altas, elas induzem o despertamento, a gente fica mais alerta no trabalho. Então, temperaturas de cor mais altas são mais indicadas nos escritórios. O nível de iluminação precisa ser entre 500 e 1000 lux. Você verifica isso na embalagem da sua lâmpada quando você for comprar. Você tem lá o nível de luminância e aí você procura entre 500 e 1000 lux para poder ter uma iluminação ideal no seu escritório. Tem que ser geral, tem que ser uniforme, tem que ter pouca sombra, tem que ter luz de trabalho nas estações de trabalho e, se você trabalha com computador, muito importante, não pode ter luz entre você e a tela do computador para não te ofuscar e não pode ter luz atrás também de você, porque o que vai acontecer, ela vai refletir na sua tela do computador e aí você não vai conseguir trabalhar direito. Ok? Pense nisso na hora de posicionar as luminárias no seu escritório. Aqui a gente tem um exemplo de uma luminária de trabalho no home office, muito bonita por sinal. Não sei se é funcional porque ela não está ligada, não sei quanto que tem de iluminação aqui, mas é uma sugestão super interessante, super charmosa. Home theaters. As salas de cinema que a gente tem em casa, elas precisam ter uma luz indireta. Não precisam ter luz direta, não precisa daquele plafond central. Aliás, na verdade, ele é desnecessário, porque a última coisa que a gente quer saber é de uma luz que não venha da tela da nossa televisão ou do nosso projetor, certo? Então, vocês precisam de uma luz indireta que seja feita por sancas ou por arandelas. Nesse caso aqui, essa luz é interessante, tem uma luz batendo aqui atrás e que não vem direto das pessoas que estariam assistindo aqui e nem na tela, isso é muito importante, tá? Bom, da mesma forma, você não pode ter luz entre a tela e o espectador, isso assim incomoda demais. No máximo que você pode ter aqui do lado, duas arandelas com uma luz bem fraquinha, que é só com pontos de luz, que eles são pontos de descanso da nossa visão também. Nada muito estressante, nada muito grande, nada muito impactante aqui. O importante é a iluminação que dá a tela do nosso projetor, a tela de projeção do nosso projetor ou da nossa TV, tá? De preferência que essa luz seja dimerizável, porque você vai colocar conforme o que você esteja assistindo, se você precisa de mais luz, de menos luz, então dimerizável é um conforto necessário. Se você tiver automação, ótima, automação já faz isso. E você precisa também de um ponto de luz para poder enxergar os controles remotos, né? Nem que seja um abajurzinho pequenininho ali do lado, para você saber onde estão os controles na hora de ligar, desligar no cavalinho, etc. Né? Se você fizer isso por abajur, prefira abajur com cúpulas escuras, porque aí elas não vão interferir na iluminação principal, que é a luz da tela da nossa TV. Quartos de bebê e de crianças pequenas. Bom, aqui a gente precisa de uma luz geral, até por segurança, né? Mas também a gente precisa de uma bossa um pouquinho especial, porque as crianças, elas precisam ser estimuladas, né, com relação a cores, luz, a gente sabe disso, os brinquedos, não existe brinquedo preto e branco de criança, né, mas também eles precisam ter uma iluminação que seja dimerizável para que a gente reduza
a intensidade dessa iluminação nos momentos de descanso. E de preferência também que elas possam ter alternância de temperatura de cor. Hoje os LEDs, tem muitos LEDs que fazem isso, tá? Eles vão de uma gama de 2.500 até 5.000, 6.000 K de temperatura de cor, ou seja, do branco mais quente ao branco frio, que é justamente para poder a gente fazer essa alternância durante o dia, para que a criança consiga descansar nos momentos que ela precisa descansar, dormir. E aí você coloca uma temperatura de cor mais quente, mais baixa, 2.700, 3.000 K, coloca uma intensidade bem baixinha que a criança vai relaxar e vai favorecer o sono da criança também. Os quartos em geral, vem aqui a mesma lógica que eu falei nas cozinhas. Materiais claros refletem a luz, favorecem que o quarto seja mais claro. Materiais escuros absorvem a luz, favorecem com que o quarto pareça mais escuro. E com isso pode ser também um fator de aconchego, vai depender muito do seu gosto, certo? A iluminação no quarto, a gente precisa de uma luz geral, que é só aquela que a gente precisa acender se precisar procurar alguma coisa e tal, né? Precisa de uma luz de cabeceira, que é a luz de leitura que a gente chama, e de repente uma outra bossa, que seja, assim, se você tiver uma cabeceira que não seja colada na parede, você coloca uma fita de LED atrás da cabeceira para dar um clima diferente. Você pode também, principalmente se você tiver guarda-roupas dentro do seu quarto, você pode também colocar internamente aos guarda-roupas aquelas linhas de LED para iluminação de closet. Isso é um conforto que eu acho assim, a gente acha desnecessário, mas quando você está dormindo com outra pessoa, você tem que se aprontar, é um conforto muito grande, você não ofuscar quem está descansando ainda, se você tiver que levantar mais. Pensa nisso na hora de fazer a iluminação do seu quarto, se você tiver o guarda-roupa dentro do próprio quarto. Antes que eu esqueça, a gente precisa respeitar as preferências individuais das pessoas. Então, se o seu cônjuge, marido, esposa, gosta de uma intensidade luminosa mais alta, uma luz mais fria, respeite isso, desde que isso também não atrapalhe o seu sono. Eu acredito que bom senso aqui é fundamental também, né? Por exemplo, nesse quarto aqui, a gente tem um quarto bem mais claro. Vocês veem aqui que ele tem uma iluminação nesse pendente aqui, que é uma iluminação que é feita, pelo jeito, com LEDs de temperatura de cor alta, e tem os abajures aqui nas laterais das camas, com uma cúpula um pouco mais fechada, não é escura, mas é um pouco mais fechada, que cria um pouco mais de aconchego e diminui o ofuscamento. Então você vê que materiais escuros deixa o quarto um pouco mais aconchegante e um pouco mais escurinho. Materiais claros deixam o quarto bem mais claro e com a aparência de ser mais amplo. Aí vai do gosto de cada um. Salas de estar. Na sala de estar é o lugar onde a gente pode brincar mais com a luz, né? Porque a gente tem vários elementos que precisam ser iluminados aqui. Vocês veem nesse exemplo aqui que a gente tem iluminação desses objetos eu não posso dizer nem que silhueta não, né? É um backlight, mas assim, bem tênue, fazendo um movimento de luz no forro. A gente tem pontos de luz nessa estante aqui também, que é super interessante. Vocês veem que não é uma luz forte. Em princípio não é uma luz forte, né? E não tem nenhuma luz aqui na frente da TV, isso é importantíssimo. Materiais, aqui está equilibrado entre materiais escuros e materiais claros, né? E a sala de estar, a gente pode brincar porque a gente precisa iluminar determinadas coisas que normalmente as pessoas gostam de valorizar dentro da sala de estar. Como as obras de arte, as pinturas, os objetos queridos, os livros que as pessoas gostam, muitas vezes, as paredes com texturas diferentes. Vocês estão vendo essa parede aqui com essa textura de pedra também que está sendo iluminada como um wall wash, semi-wall wash, porque é só um pedaço que está sendo iluminado, mas deu um efeito super interessante, né? E também as plantas, que nesse caso elas não existem aqui. Uma dica legal é o seguinte, a luz rebatida, que é
ela é feita por sancas, ou luminárias indiretas, ou arandelas fechadas que jogam a luz para cima ou para baixo, elas não dão sombra no rosto das pessoas. Então isso faz com que as pessoas fiquem mais bonitas, porque suaviza a expressão das pessoas. Experimente em casa para você ver que legal que isso acontece. Aqui a gente tem um exemplo muito interessante que eu escolhi isso aqui por causa dessa luz aqui. Vocês veem que essa parede ela tem uma textura 3D de tijolinho, né? E aqui foi colocado uma fita de LED atrás do sofá só para dar esse charme nessa parede. Então, se você tem uma parede em casa que tem uma textura legal, uma parede 3D, uma parede de tijolinho como essas aqui, vale a pena investir no wall washer, que é esse efeito. Você pode fazer o wall washer uplight, que é a luz de baixo para cima, nesse caso aqui, ou downlight, que é a luz de cima para baixo, colocando os plafons no forro, próximo à parede, que eles vão varrendo essa parede. Aí você escolhe a intensidade. Aqui nesse caso aqui, eu acredito que a pessoa tenha feito justamente para remeter esse foguinho que está nesse quadro. Então é como se fosse quase uma lareira aqui atrás, né? Uma luz de fogo mesmo, né? Mas se você quiser que a parede inteira esteja iluminada com aqueles fachos de luz direcionados e bem marcados, aí você vai colocar os plafons no forro em determinadas distâncias, que aí depende da parede, depende do plafon que você vai encontrar, para poder lavar essa parede toda. Sala de jantar. O principal foco na sala de jantar é o tampo da mesa. Então, aqui nós vamos ter uma luz direcionada. Nesse caso aqui, eu quis mostrar essa foto aqui porque você pode fazer assim, brincadeiras com essa iluminação direcionada aqui. Nesse caso, provavelmente isso aqui é um chalé, uma coisa mais rústica, que resolveu pegar um tronco e colocar algumas luminárias em cima da mesa de jantar. À noite deve estar uma luz super charmosa. Eu não encontrei imagens disso à noite para mostrar para vocês, mas deve ser muito legal realmente à noite. O normal que a gente come é isso aqui. É uma mesa, nesse caso uma mesa grande de 6 lugares com 2 pendentes que iluminam o tampo da mesa. Essas luminárias, a luz tem que sair de 90 a 1,20 m do tampo e ela precisa ser centralizada para iluminar todo o tampo. Nesse caso aqui eu acho que ainda está faltando ainda mais um, porque eu acho que essa mesa é muito grande. Mas aqui é para ilustrar como que funciona. 90 a 1,20 m de distância, centralizada e como pendente iluminando o tampo. É bom ressaltar isso porque muitas vezes a pessoa compra um pendente muito grande, muito largo, com relação ao tampo da mesa e acaba iluminando o topo da cabeça das pessoas e gerando sombra no rosto. Isso não é legal. Simplesmente não é legal, a sensação é estranha, né? Que as pessoas têm de iluminação, aquele halo de luz na cabeça e é desconfortável. O importante na iluminação de sala de jantar é iluminar o tampo, onde estão os pratos, onde vai a comida, onde estão as panelas, ou os bowls, o que seja, certo? Lembre-se disso na hora de colocar o pendente na sua mesa de jantar e equilibrar o tamanho da mesa com o número de pendentes e o tamanho dos pendentes. Se você não gosta de pendentes, que pode acontecer, você pode usar também plafons e spots, como esses aqui. Aqui a gente está vendo spots que eles são direcionáveis, você não vê nenhuma iluminação pendente sobre as mesas. Isso aqui é um bar, mas serve de exemplo. Mas você vê aqui um trilho com spots iluminando a mesa. Isso é uma forma também charmosa de fazer, depende muito do seu rosto, depende muito do seu estilo. Se você não quiser nada formal, isso é muito interessante também de fazer. E do lado esquerdo a gente tem o clássico pendente em cima da mesa de jantar. Nesse caso aqui é uma mesa de café da manhã, o café da tarde, não dá para saber. Mas você vê que ela é um foco único direto na mesa, ela quase não ilumina nada em volta, até as pontinhas aqui na mesa não são tão iluminadas assim. Esse é o ideal, tá? Você iluminar o tampo da mesa. Agora, se você quiser ser um pouco mais ousado, você pode também utilizar só um abajur lateral fora do centro da mesa,
que dá um charme especial, principalmente em iluminação para festas, para recepções informais, em que as pessoas vão circular pela sua casa. E eu acho assim, nossa, ficou lindo isso aqui. Lindo, super charmoso, super particular, né? Super personalizado. É uma ousadia, mas assim, a gente está aqui um pouco para quebrar as regras também. A gente não precisa estar o tempo inteiro obedecendo regras ipsis literis. Vamos ser criativos. Hoje em dia a gente tem os game rooms também, como salas de jogos, as antigas salas onde a gente tinha sinuca, ping-pong e jogos de carteado, jogos de tabuleiro. Hoje também a gente tem uma preocupação grande com os jogos de computador. Nos game rooms que são para computador, se aplica a mesma lógica do home theater. Você precisa de luz indireta, não colocar luz entre o gamer, né, e a tela, e também não colocar luz atrás do gamer, porque senão vai refletir na tela e isso incomoda. E a última coisa que eles querem é perder a concentração na hora que eles estão jogando. Quem tem um gamer em casa sabe disso. Então, o ideal é essa ambiência que você está vendo aí na tela, né? Um ambiente mais escuro, de preferência com blackout nas janelas, que não tem ali, não sei se ali é uma janela ou é uma outra tela. E a concentração total na tela do computador do jogo que a pessoa está jogando. Paisagismo externo. Aqui eu peguei essa foto para exemplificar que a gente não precisa colocar a luz no jardim inteiro. Perde a referência, perde a modelagem. Então a gente tem que escolher pontos a iluminar. Nesse caso é um caminho que está sendo iluminado pelos postes, né, por cima, mas você poderia também colocar balizadores aqui na lateral ou em uma ou nas duas laterais para iluminar os caminhos. Isso é muito importante, tá? Na luz geral a gente tem os postes, como aqui postes, mini postes, são postes mais baixinhos aqui, arandelas, muitas delas colocadas nos muros, e também a luz direcionada para dar destaque a uma ou outra planta, folhagem, o que seja que você queira dar destaque. Com relação aos destaques, o que a gente aconselha? Se você colocar a luz de frente do que você está destacando, ela vai deixar aquela planta iluminada e vai valorizar as cores e as texturas. Se você colocar a luz por trás, você vai valorizar o contorno daquelas plantas. Se você colocar a luz de lado, você pega uma coisa e a outra coisa também. O que a gente não aconselha é colocar a luz verde, que é aquela luz que ficou muito na moda há uns tempos atrás, principalmente com o advento dos LEDs, porque a luz verde vai deixar tudo verde. Muitas vezes você vai perder, por exemplo, aqui você tem uma paisagem um pouco mais outonal, você vê que as folhas aqui são amareladas, provavelmente deve ter flores aqui também. Se deixar tudo verde, vira tudo uma massa verde única. Não é legal, não cria modelagem, não cria volumes, então evite a luz verde, deixa a luz branca mesmo. Para destacar, a gente tem, além das arandelas e os postes direcionáveis, também os embutidos de solo. Só que normalmente os embutidos de solo, eles são utilizados para grandes árvores, quando você quer realçar a copa, porque ele vem aqui embaixo e joga um faixa de luz para a copa, realçando a copa da árvore. Tá? Mas fica aí a dica, quem tiver um jardinzão, um sítio, que seja numa fazenda, e você quiser iluminar uma alameda de árvore, você pode usar os embutidos de piso também. Varandas. A varanda não tem necessidade nenhuma de ter uma luz geral, porque a luz geral ela vai acabar sendo muito forte e ela vai ofuscar o que é mais legal numa varanda, que é a vista. Então não precisa de jeito nenhum, não tem necessidade. Na verdade, o que você precisa de uma varanda é de uma luz mais tênue, uma luz mais fraquinha, como esses cordões de luz aqui, né, as gambiarras, ou até cordões com bolas de luz também de LED, porque eles vão fazer uma luz tênue de segurança que supre a necessidade de iluminação na varanda
e não vão prejudicar a vista, que é o que a gente quer valorizar numa varanda. Se for uma varanda gourmet, a única coisa que você precisa ter de preocupação é que você precisa de uma luz de trabalho na bancada, porque você vai, por exemplo, fazer um churrasco ou servir alguns petiscos, finger foods que seja, você precisa de iluminação nessas bancadas e iluminações pontuais na varanda, mas assim, tudo bem tênue, porque o legal da varanda é justamente o que está fora dela, ok? Então é isso, gente. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante e agora tenham menos dificuldades e menos insegurança na hora de fazer a iluminação, uma iluminação diferenciada para os diferentes ambientes da sua casa. Meu nome é Val Bassani, sou arquiteta e light designer. Quarta-feira que vem tem novo vídeo para vocês.